Em março de 2003, a Organização Mundial da Saúde fez um alerta global sobre o aparecimento de uma nova enfermidade com alto potencial de contágio e de mortalidade, que foi chamada de Síndrome Respiratória Aguda Grave. E a causa parecia ser uma mutação do vírus da gripe, proveniente da criação de aves domésticas para consumo, principalmente na China. E a Organização Mundial da Saúde chamou também a atenção das autoridades mundiais sobre a possibilidade dessa doença se transformar em uma epidemia em caráter mundial. Nos moldes das grandes epidemias do passado, que deixaram várias marcas profundas na história da humanidade e que ceifaram a vida de milhões de seres humanos em várias regiões do planeta, como a peste, a lepra, a sífilis, a tuberculose, a varíola. Então, essas doenças ameaçam de retornar de uma forma mais epidêmica, de uma forma mais disseminada do que no passado. E depois desse alerta global, essa doença fez várias ameaças de romper este cerco que essas autoridades sanitárias faziam em torno dela e de se disseminar sob a forma de uma epidemia em escala mundial. Uma epidemia é uma doença geralmente transitória, mas de contato muito fácil, muito rápido e altamente disseminante. E um ponto muito importante, muito interessante observar, é que cada epidemia corresponde a um determinado estado de consciência predominante na humanidade na época em que essa epidemia aparece. Ou seja, existe um estado de consciência por detrás que favorece o aparecimento dessa epidemia, e tão logo esse estado de consciência seja superado, seja transcendido, então aquela epidemia desaparece. Um exemplo clássico disso é a peste, que assolou a Europa na Idade Média e que custou a vida de centenas de milhares de seres humanos. Então as cidades, naquela época, principalmente as cidades menores, eram cidades infectas, eram cidades onde os esgotos corriam a céu aberto, onde os animais domésticos conviviam com esta promiscuidade ambiental, então entravam em contato com todo esse material, conviviam intimamente com o ser humano. Então isso criava um campo, um meio de cultura muito apropriado para o desenvolvimento de qualquer bactéria, de qualquer micro-organismo que pudesse causar uma doença em caráter sistêmico. E para que essa situação externa seja possível, isso tem que corresponder a um estado de consciência, ou seja, existia por detrás um estado de consciência que é algo como uma certa inércia, uma certa indolência, ou uma alienação, uma miséria muito grande, que não só propiciava essa situação externa, mas também convivia pacificamente com essa situação externa. Essa situação externa não ressaltava aos olhos, tanto assim que a humanidade conviveu durante muito tempo com essas condições, principalmente na Europa. Então, logo, a consciência humana percebeu isso, esse estado foi transcendido, as cidades foram saneadas, os esgotos foram canalizados e a peste, que teve como uma das causas, um dos agentes infectantes, agentes que conviviam nessa promiscuidade ambiental, ela simplesmente desapareceu. Então, isso é muito importante observar com cada epidemia. Por detrás de toda epidemia, ou seja,
uma doença que tem um caráter disseminante, por detrás de toda epidemia existe um determinado estado de consciência que tem que ser transcendido pela humanidade. E aquela enfermidade, aquela doença, é uma forma da humanidade entrar em contato com aquilo e dissolver parte desse estado de consciência que gerou aquela condição. Então, hoje não faltam evidências para essa apreensão da Organização Mundial da Saúde em relação à possibilidade do aparecimento de uma nova epidemia em escala hoje mundial. Como nós sabemos, a AIDS se dissemina rapidamente pelo planeta e dizima centenas de milhares de vidas. Muitas doenças infecciosas do passado, tidas até então como dominadas pela ciência médica, estão retornando hoje com um potencial virulento muito maior, ou seja, uma capacidade de infecção muito maior, como a tuberculose, que antes era considerada uma doença de miséria, de terceiro mundo, dito assim, hoje convive de uma forma mais resistente aos tratamentos convencionais, convive também em áreas do planeta industrializadas, em áreas do planeta mais desenvolvidas, materialmente e socialmente. Novos agentes infectantes resistentes aos antibióticos surgem a todo instante, fruto mesmo do uso inadequado da moderna antibiótico-terapia. O uso inadequado, o uso inapropriado dessa possibilidade, isto favorece também o desenvolvimento de variedades resistentes a esses antibióticos. E a moderna indústria farmacêutica reconhece hoje a sua limitação diante dessas variedades resistentes, caso elas se disseminem de uma forma mais epidêmica. Existe também, hoje no ar, a ameaça de uma guerra biológica e onde quer que ela surja, a possibilidade desse agente infectante hoje se disseminar rapidamente pelo planeta é muito maior. Na última grande epidemia que houve na história da humanidade, que foi a gripe espanhola, no final da Primeira Guerra Mundial, 1918-19, os meios de transporte eram muito mais lentos do que hoje. Então, hoje, em questão de horas, o indivíduo toma um avião e atravessa uma área extensa do planeta, dessa forma também favorecendo a disseminação de uma eventual agente contaminante que ele possa ser portador. Essa facilidade de transporte hoje de uma região a outra do planeta favorece também a disseminação epidêmica de uma eventual guerra biológica. E existe também uma outra ameaça, menos conhecida, mas não menos importante, que está muito bem descrita por Alice Bailey no livro Cura Esotérica, página 178, que eu vou ler na íntegra. O próprio solo do planeta é uma importante causa de doença e de contaminação. Há incontáveis eras, os corpos dos homens e dos animais têm sido depositados no solo, que por isso está impregnado de germes e dos resultados das doenças. Os germes de antiquíssimas doenças, conhecidas e desconhecidas, encontram-se nas camadas do solo e do subsolo e podem ainda provocar virulentos problemas se lhes são oferecidas condições adequadas. Ou seja, como se vê, há motivos de sobra para a Organização Mundial da Saúde estar apreensiva diante da possibilidade do aparecimento hoje de uma epidemia em escala mundial.
E parece não haver mais dúvidas se uma epidemia assim pode ou não ocorrer. A questão hoje é quando, como e onde isto vai ocorrer. Isto é a opinião geral das autoridades sanitárias que monitoram o movimento dessas doenças, dessas epidemias em escala global. Então, como grupo de serviço do qual fazemos parte, nós podemos nos perguntar como estar diante de tudo isso, né? Como nos preparar adequadamente para estar em serviço positivamente diante de circunstâncias adversas que possam acontecer num futuro aí bem próximo. E antes de responder a estas perguntas específicas, a gente pode rever um pouco alguns pontos em relação ao contágio. Nós sabemos que existem duas formas básicas de contágio. O contágio que nós chamamos biológico e o contágio psíquico. O contágio biológico é uma das formas de contaminação de uma doença infecciosa, de uma doença parasitária, de um indivíduo para outro. E essas formas de contágio são variadas de acordo com as bactérias, os vírus, os micro-organismos específicos de cada doença. Existe então essa segunda forma de contágio, que é o contágio psíquico, que é menos conhecido, menos valorizado, que é a contaminação de um indivíduo por meio do plano psíquico coletivo. Nós vamos ver isso um pouco mais em detalhes. Como nós sabemos, existem bilhões de bactérias, de vírus, de fungos dentro e em torno de nós. E essas bactérias, esses vírus, eles não chegam a manifestar uma doença, uma infecção. Existe uma imunidade biológica em nós que impede que esses micro-organismos se manifestem como doença, que eles se reproduzam dentro de nós e manifestem uma doença, uma infecção. E cada indivíduo, então, possui uma resistência própria, maior ou menor, diante desses agentes infectantes externos. E essa resistência é dependente não só da integridade do organismo do indivíduo, não só do sistema imune do indivíduo, mas também é dependente da virulência, ou seja, da força de multiplicação, de reprodução de cada um desses agentes patológicos. Então, essa imunidade natural, essa resistência natural que possuímos, nos dá condição de estar diante dessas circunstâncias, dessas ameaças externas e manter a nossa integridade biológica, a nossa integridade como organização material. Então, uma primeira definição que nós podemos ter de imunidade é essa capacidade que o organismo possui de se manter coeso, de se manter íntegro diante dessas circunstâncias, dessas ameaças, entre aspas, do mundo externo, representadas por esses agentes infectantes, representados por corpos estranhos, vibrações estranhas que venham do mundo externo e que ameacem de colocar em desequilíbrio a nossa organização energética, a organização material dos nossos corpos e com isso então predispor esses corpos às doenças e infecções. Essa imunidade depende não só dessa integridade orgânica, ou seja, não só dessa capacidade do organismo se manter coeso, em equilíbrio, íntegro, mas também depende das nossas emoções, dos nossos pensamentos. A ciência hoje sabe que as nossas emoções, sabe, ou está reconhecendo, pelo óbvio das circunstâncias externas que vão acontecendo, então ela está reconhecendo que as emoções, os pensamentos,
a qualidade das emoções e dos pensamentos interagem diretamente na nossa vida orgânica. Por exemplo, um estado depressivo pode gerar uma depressão do sistema imunológico, pode gerar uma depressão do nosso sistema glandular, né, do nosso sistema endócrino. Isso a ciência hoje está reconhecendo, está estudando, se aprofundando nesses pontos. Lentamente, mas já é um começo. Agora, o contágio psíquico, esse é geralmente desconhecido, pois não se dá a devida importância a ele. E ele é muito mais destrutivo do que esse contato biológico. A sua contaminação se dá por meio do plano psíquico coletivo. Como nós sabemos, o mundo externo hoje está num caos progressivo. As guerras estão aí, os conflitos, a miséria, a poluição, a fome. Então, tudo isso está presente e o plano psíquico terrestre, o plano psíquico hoje da humanidade, se encontra altamente poluído pelas emanações psíquicas provenientes das atividades humanas, geradas pelos medos, pelos conflitos, pelos pensamentos e sentimentos impuros, geradas pelos prazeres sensuais, pelas emanações que saem da expressão de tudo aquilo que são os desejos, são os prazeres que dizem respeito aos órgãos dos sentidos. Então, tudo isso gera cargas psíquicas densas, negativas, que vão poluindo esse nosso plano psíquico. O plano psíquico individual e esse plano psíquico coletivo, esse plano psíquico da humanidade. Então, a ponte, hoje, com esse plano psíquico coletivo, poluído com essas cargas, com essas vibrações, então essas vibrações densas desses planos adentram os nossos corpos sutis, nosso corpo emocional, o nosso corpo mental, produz um processo de desorganização, de densificação desse plano psíquico humano, produz também uma desorganização, uma degeneração da substância nervosa. Ou seja, a substância nervosa, a vida dos nossos nervos, é altamente influenciada pela qualidade dessas vibrações psíquicas. Então, quando essas vibrações psíquicas são densas, negativas, destrutivas, o nosso sistema nervoso também é agredido por essas qualidades. Ele se predispõe também a toda uma série de processos degenerativos. E essa desorganização, essa degeneração da substância dos nervos, do nosso sistema nervoso, isso produz, por sua vez, a desorganização e a degeneração da vida orgânica. Isto é o que vai nos levar à predisposição para todas as doenças e para todas as infecções. Então, as doenças e as infecções, elas não começam pelos agentes externos, não começam pelas bactérias, pelos vírus, pelos agentes agressores. Os agentes agressores são apenas oportunistas que encontram em nós as portas abertas, as janelas abertas, um terreno preparado, e nesse terreno, então, elas se multiplicam. E se multiplicando, elas manifestam uma doença, manifestam um processo degenerativo orgânico ou uma infecção qualquer. É a qualidade dos nossos pensamentos, é a qualidade dos nossos sentimentos, a ponte que fazemos com esse plano psíquico coletivo denso e poluído, que atrai essas cargas para dentro dos nossos corpos sutis, do nosso corpo emocional, do nosso corpo mental, para dentro do nosso sistema nervoso, da substância nervosa, e isto leva a essa desorganização orgânica, que é a predisposição última do nosso organismo a essas agressões externas. Moria, que conhecia muito bem todas essas realidades, diz o seguinte no livro Mundo Ardente, volume 3,
número 292. Ele diz o seguinte: a infecção da substância nervosa sempre será a causa primeira de várias doenças. Na infecção da substância nervosa, vibrações densas do plano psíquico unem-se com os corpos inferiores. E através da brecha da substância do nervo, qualquer intruso pode penetrar, desde a obsessão até o câncer. Disso tudo nós reconhecemos que o importante é não se conectar com esse estado psíquico, com esse plano psíquico coletivo, que, como sabemos, se encontra hoje altamente poluído, né? Por tudo aquilo de negativo, de degenerado que a humanidade emite, descarrega nesse plano psíquico coletivo. A nossa atenção, a nossa sintonia deve estar sim nesses níveis, nesses estados, nessas vibrações desses planos superiores de consciência, de onde então vem a qualidade de energia mais pura, que é o que vai verdadeiramente dar um alinhamento superior para os nossos corpos e fortalecer os nossos corpos diante de tudo aquilo que o mundo externo hoje traz para nós. A mãe, que foi uma colaboradora de Sri Aurobindo, passou pela experiência da gripe espanhola e ela fez um relato da sua experiência. E essa gripe espanhola foi uma das últimas grandes epidemias que aconteceu no final da Primeira Guerra Mundial, entre 1918 e 1919. Em 10 meses, causou a morte de aproximadamente 40 milhões de pessoas, mais do dobro daqueles indivíduos que tinham morrido em batalha na guerra. E se sabe também que em torno de 500 milhões de pessoas foram infectadas por ela. A mãe passou por essa experiência de contrair essa gripe e fez o seguinte relato, que pode ilustrar muito bem nesses pontos que nós estamos estudando hoje. Eu estava no Japão no início de janeiro de 1919, época em que havia uma gripe formidável em todo o Japão, que matou centenas de milhares de pessoas. Era uma epidemia como raramente se tem visto. Em Tóquio havia centenas de novos casos todos os dias. Eu morava com alguém que não parava de me perguntar: o que é essa doença? O que está por detrás dela? O que eu fazia era simplesmente envolver-me em minha força, em minha proteção para não pegar a gripe. E continuava a fazer meu trabalho sem pensar mais nela. Um dia eu fui chamada ao outro lado da cidade por uma amiga e para chegar lá tinha que atravessar a cidade toda de bonde. E dentro dele eu via pessoas com máscaras no nariz e havia na atmosfera um medo constante. Então comecei a me perguntar: o que é essa doença? Que forças estão nela? Cheguei à casa da amiga, fiquei lá 1 hora e voltei. E já estava com uma febre muito alta. Eu tinha pegado a gripe. Em casa, chamaram um médico que logo me diz: é muito necessário que eu lhe dê tal remédio. Era um dos melhores remédios contra a febre e quase todas as suas provisões já tinham acabado, pois todo mundo o tomava. E ele disse: tenho ainda algumas caixas e lhe darei algumas. Por favor, não me dê isso, respondi, pois não vou tomá-lo. Guarde-o para alguém que acredite nele
e o tome. Ele ficou muito aborrecido e me disse: não vale a pena vir aqui. Eu respondi: talvez não valha mesmo a pena. A mãe era primeiro raio. E permaneci na cama com minha febre, uma violenta febre. E o tempo todo eu me perguntava: o que é esta doença? O que há por detrás dela? Lá pelo segundo dia, eu estava deitada, completamente só, quando vi claramente um ser, com uma parte da cabeça decepada e com os restos de uma roupa militar. Ele se aproximou de mim e se precipitou sobre meu peito para absorver minha energia. Olhei bem e depois percebi que eu estava morrendo. Ele sugava a energia vital do meu peito. Normalmente as pessoas morriam de pneumonia em 3 dias. Eu estava absolutamente pregada no leito, imóvel, em um estado de transe profundo. Não podia mexer-me mais e ele sugava. Eu pensei: agora acabou. Então, apelei para meu poder oculto e travei uma grande batalha e consegui arremessá-lo para trás. E acordei. Quando vieram me procurar, pedi que me deixassem só. E fiquei absolutamente tranquila na cama. Passei 2 ou 3 dias em concentração com minha consciência. A seguir veio um amigo e me falou: imagine que de 2 ou 3 dias para cá não houve mais nenhum caso de doença na cidade. A maior parte dos doentes se curou e o número dos mortos se tornou quase desprezível. E agora tudo acabou completamente. Dominou-se a doença. A mãe conta para esse amigo essa experiência interna que havia tido poucos dias antes, e esse amigo, muito exaltado, sai contando para todo mundo. Isso, inclusive, foi publicado em vários jornais da época. Essa figura militar era a figura de um militar que em guerra havia sido violentamente morto pela explosão de uma granada. E nessa explosão, parte da sua cabeça havia sido decepada e ele teve uma morte brusca, violenta, e dessa forma o seu corpo astral foi arremessado para este plano astral, e neste plano astral essa forma, esse corpo astral não se dissolveu. Ou seja, ficou envolto nesta aura, nessa atmosfera de agressividade, de violência, de revolta, de vingança, de medo, ou seja, tudo aquilo que era fruto da experiência em guerra, isto ficou girando na aura desse corpo astral e começou a atrair tudo aquilo que eram cargas psíquicas, tudo aquilo que eram vibrações correspondentes a esse estado. Era o final da última guerra, a humanidade estava combalida, estava abatida por toda aquela miséria, as dores, os sofrimentos, a morte, os medos, as apreensões. Então esta área do peito, onde os sentimentos, onde as emoções têm a sua localização na estrutura energética do ser humano, então essa área estava muito abatida, e a emanação desses sentimentos negativos, essa entidade que foi se formando, se alimentava, sugava essa energia dos seres. E essa entidade foi crescendo, foi se expandindo, e os seres humanos que entravam em contato, faziam uma ponte psíquica com esse estado vibratório, com esse plano psíquico denso, literalmente eram assediados por esta entidade, e a energia dessa região do peito era sugada, como a experiência que a mãe relatou. E um fato interessante é que
justamente uma complicação dessa gripe era a pneumonia violenta que acontecia, que em 3 dias fazia com que o indivíduo desencarnasse. Então, dessa região do peito, essa entidade sugava essa força e assim ia se disseminando essa sua sombra de morte por todo o planeta. E foi justamente com este ser, com essa entidade, que a mãe se encontra nessa experiência, trava essa batalha interna com essa entidade e destrói, dissolve essa entidade. E com isso, então, dissolve uma epidemia em escala quase planetária. Ou seja, aquilo que a medicina de um planeta não pôde fazer, de dominar uma doença, um ser internamente desperto, coligado internamente com a hierarquia, fez mais do que a medicina de um planeta. A gente, escutando essa história, pode se perguntar, mas como a mãe pegar uma doença dessa, se ela tem a ver com esse plano psíquico coletivo, com o qual a mãe não se ocupava? Mas justamente aquela pergunta que a mãe fazia diante dessas circunstâncias que ela observava, nessa pergunta ia também junto uma súplica, uma disposição interna para servir naquela condição e colaborar para a dissolução ou a mitigação daquela condição que assolava a humanidade nessa época. E justamente essa disposição interna que faz com que ela entre nessa experiência, faça esse contato, essa batalha interna com esse ser, dissolva essa entidade e uma epidemia se desfez. Aquilo que nós dissemos, por detrás de toda epidemia existe um determinado estado de consciência predominante na humanidade na época em que cada epidemia ocorre. E naturalmente, nós não somos a mãe, não temos ainda a potência para atuar em nível planetário na dissolução dessas cargas psíquicas que hoje poluem esse plano psíquico coletivo. Mas isso que a mãe fez em escala planetária, isso nós temos que fazer no nosso universo individual. Ou seja, nós temos que cuidar da qualidade das vibrações, daquilo que é o nosso plano psíquico, daquilo que são as qualidades dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos, a qualidade das vibrações, das emanações do nosso ser, porque é isto que vai abrir as portas, abrir ou fechar as portas para todas essas circunstâncias adversas, essas agressões externas que estão num processo crescente hoje na humanidade. É justamente o alinhamento da nossa estrutura energética, o alinhamento da nossa consciência com esses níveis superiores de consciência é que vai dar em nós a possibilidade de estarmos imunes diante de tudo isso adverso que possa vir do mundo externo. Dessa experiência, nós podemos agora ampliar este conceito de imunidade. Então, a imunidade resulta não apenas do equilíbrio orgânico, ou seja, da integridade do nosso organismo, do equilíbrio das nossas funções vitais, das nossas funções orgânicas, e também não só da integridade, do equilíbrio do nosso plano emocional, do nosso plano mental. Mas a nossa imunidade depende principalmente do alinhamento desses corpos inferiores, ou seja, do alinhamento do nosso corpo físico etérico, do nosso corpo emocional mental, com esses níveis superiores de consciência, com esses estados e vibrações superiores, que a partir desse alinhamento então é que a nossa verdadeira imunidade, é que a nossa imunidade superior pode se desenvolver em nós. Moria, no livro A Hierarquia, número 190, diz o seguinte: é necessário compreender literalmente quando eu digo que grande número de doenças deveria ser tratado pelas energias superiores. A substância nervosa só pode ser protegida
pelas energias ardentes da alma. O treino com essas energias será a verdadeira profilaxia da humanidade. Pode-se aplicar um pensamento puro, protegendo com ele as entradas para as esferas nervosas. Mesmo essa simples medida será útil. Também a energia da alma será a melhor purificação durante o período de uma doença incubada. É terrível a decomposição da substância nervosa sob a influência da intoxicação, da embriaguez e de todas as espécies de vícios. Ou seja, a nossa imunidade não vai depender dos antibióticos, a nossa imunidade não vai depender das condições higiênicas, sanitárias externas apenas, mas a nossa verdadeira imunidade está nesse alinhamento superior que estabelecemos, como diz aqui, com as energias ardentes da alma, com o mundo, com a vibração do espírito. Então, é a polarização da nossa consciência com esses estados e vibrações superiores, com esse nível ardente, com esse plano da alma, do espírito, é com esse alinhamento superior da nossa consciência, com esses níveis superiores, é daí então que advém a nossa verdadeira imunidade. A nossa imunidade diante de tudo aquilo que possa ainda vir assolar a vida da humanidade na Terra, nessa fase de transição. Quando temos tudo isso presente, quando estamos realizando em nós esse caminho, esse processo de alinhamento superior da nossa consciência, quando isso já está em movimento dentro de nós, já estamos realizando isso dentro de nós, nós podemos também contar com o apoio de certos recursos externos, principalmente de certos recursos vindos do reino vegetal. O reino vegetal produz certas substâncias, certos óleos essenciais, certas resinas que podem auxiliar muito neste processo, em etapas, em fases deste processo descrito. Existe uma planta chamada valeriana, que é típica do hemisfério norte, e o extrato das raízes da valeriana possui uma qualidade de energia que colabora no processo de desobstruir e fortalecer a substância dos nervos. Então, aquilo que possa estar poluindo, impregnando, permeando a substância dos nossos nervos, essas cargas psíquicas densas que possam estar congestionando esta vida sutil dos nossos nervos, então o extrato da raiz dessa planta colabora no processo de descongestionar e de fortalecer essa substância nervosa. E esse extrato, ele apresenta ainda qualidades que são afins às qualidades, às vibrações da alma. Aquilo que são as vibrações da alma, aqui no plano material concreto, o extrato da valeriana possui uma afinidade, possui uma similaridade de vibração com essas vibrações superiores. Então, esse extrato prepara e fortalece a nossa substância nervosa para também acolher essas vibrações mais potentes que vêm do mundo da alma. O óleo copaífera, que é um óleo retirado de uma árvore copaíba, que é nativa aqui na região, mas que as espécies mais produtivas desse óleo são nativas da mata amazônica. Então, o óleo de copaíba possui uma qualidade energética que cria uma aura sutil de proteção em torno do nosso sistema nervoso. Ou seja, ele forma como que uma campânula de proteção em torno do nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso se fortalece diante dessas agressões externas. O óleo de copaíba era muito utilizado pelas tribos indígenas nativas
de uma região central do Brasil que não só conheciam essas qualidades sutis do óleo de copaíba, mas empregavam esse óleo nos seus rituais de purificação, nos seus rituais de cura. Então eles tinham também um outro contato com essas realidades mais sutis. E um outro óleo que pode também auxiliar nesse processo é o óleo de eucalipto, porque ele favorece a descida dos impulsos superiores da alma para dentro do nosso sistema nervoso. Ou seja, o óleo de eucalipto cria no nosso sistema nervoso um estado vibratório como que atrai e acolhe essas vibrações superiores, essas vibrações que vêm dos nossos planos superiores para dentro do nosso sistema nervoso. Além desses óleos, nós temos as resinas também de certos vegetais, como a resina de cipreste, a resina do próprio eucalipto, a resina de uma planta chamada amescla. Todas essas resinas, elas possuem qualidades similares a essas descritas, ou elas vão criar uma aura de proteção em torno desse sistema nervoso, vão descongestionar, despoluir a vida desse sistema nervoso e vão fortalecer esse sistema nervoso frente a essas eventuais agressões que venham do mundo externo. E esses elementos, esses extratos, esses óleos, essas resinas, podem ser usados sob a forma de aromatização de ambientes, pode ser usado ainda em banhos de imersão, em compressas, e muitos deles podem ser usados também internamente em microdose. Vocês têm perguntas? Bem, o extrato da valeriana, como é extrato de raiz, não daria para aromatizar. Teria que ser ingerido, é isso? O extrato da valeriana? É um extrato, então aromatizar o ambiente. Teria que ser ingerido. Não, a aromatização do ambiente seria feita com os óleos essenciais, com as resinas. O extrato seria mais uso oral sob a forma de microdose. Mas os óleos essenciais também podem ser utilizados sob a forma de microdose, e mesmo certas resinas você pode trabalhá-las e transformá-las em microdose. Para terminar, a gente vai só ler esta frase de Moria do livro A Hierarquia, número 191. Nada pode fortalecer tanto a substância nervosa quanto a corrente da hierarquia. Ou seja, nada pode fortalecer tanto a substância nervosa frente às agressões externas quanto a linha de luz representada pela hierarquia.